Se você está na menopausa e considerando utilizar o Mondiaro para emagrecer, existe uma informação que poucos médicos e quase nenhum vídeo na internet está te contando. Não é sobre um efeito colateral comum, tipo náusea, enjoo, enxaqueca. É algo muito mais silencioso e complexo no seu corpo enquanto você perde peso, e que pode comprometer a sua saúde a médio e a longo prazo. Mesmo que a balança esteja descendo, mesmo que o teu resultado de emagrecimento esteja sendo efetivo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Danilo, sou médico e te ensino a emagrecer de forma saudável, e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente qual é esse risco e por que ele é ainda mais relevante durante a menopausa do que em qualquer outra fase da vida, e o que você pode fazer para se proteger caso decida seguir com o tratamento. Fica até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você encara esse medicamento na sua vida. Vamos começar pelo risco mais silencioso de todos e que raramente é mencionado com a seriedade que merece: a perda de massa muscular durante a utilização do Mondiaro. Quando você utiliza um medicamento como o Mondiaro, o emagrecimento ele acontece porque ela reduz drasticamente o seu apetite, fazendo você comer muito menos do que estava acostumado. Isso eu já falei, já foi feito, já fiz diversos vídeos falando sobre esse ponto. O problema é que quando o corpo perde peso de forma rápida e com pouca ingesta calórica, ele não perde só a gordura, ele perde massa magra junto, ou seja, músculo. E dependendo do ritmo de emagrecimento, da quantidade de proteína consumida, uma parte significativa, às vezes até 30% do seu peso perdido, pode vir da massa muscular, às vezes até mais, tá? E não de gordura. Isso já seria preocupante em qualquer fase da vida, mas durante a menopausa esse risco se torna ainda mais crítico. Isso porque a queda natural do estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, característica dessa fase, já favorece por si só essa perda de massa magra e a redução da força física em um processo que os médicos chamam de sarcopenia relacionada à idade e à menopausa. Ou seja, você já está numa fase da vida em que preserva músculo e é mais difícil naturalmente, e o uso de medicamentos sem os cuidados certos pode cada vez mais acelerar essa perda. E por que isso importa tanto? Porque massa muscular não é somente força estética, ela é um dos principais reguladores do metabolismo. Quanto menos músculo você tem, menor o seu gasto calórico e repouso, que significa que o seu corpo passa a precisar de menos calorias para se manter, tornando mais fácil reganhar o peso no futuro, principalmente se o medicamento for descontinuado. Além disso, menos massa muscular está diretamente associado a maior fragilidade física, maior risco de quedas e menor autonomia com o passar dos anos. Algo especialmente relevante na menopausa, fase em que a preservação e a funcionalidade física a longo prazo se torna novamente uma prioridade. Existe ainda uma questão estética que costuma pegar muita gente de surpresa, a chamada flacidez do Mondiaro. Quando a perda de peso ela vem acompanhada da perda de massa muscular, a pele, que já perdeu a elasticidade de forma natural durante a menopausa por causa da redução do colágeno, fica cada vez mais solta e flácida, porque não há musculatura suficiente por baixo para sustentar essa pele. A boa notícia é que esse risco pode ser reduzido, mas exige uma atenção ativa e não acontece sozinho. Aumentar significativamente a ingesta de proteínas, mesmo com o apetite reduzido pelo medicamento, é uma das medidas mais importantes. Junto a isso, a inclusão de treino de força, mesmo que leve no início, ajuda o corpo a sinalizar que aquele músculo precisa ser preservado e não descartado junto com a gordura. Esse é o tipo de risco que não aparece na bula de forma clara e que muita gente só descobre meses depois, ao perceber que perdeu peso, mas ganhou fraqueza, flacidez e uma sensação de corpo menos firme do que antes. O segundo risco que ninguém costuma te contar sobre a utilização do Mondiaro na menopausa é o impacto direto na saúde óssea, e esse é um dos principais pontos mais delicados nessa combinação, porque envolve dois fatores que juntos acabam potencializando um ao outro de forma perigosa. Primeiro, é importante entender o que já acontece naturalmente no corpo durante a menopausa. A queda no estrogênio, que, de novo, é o principal hormônio da mulher, tem um papel fundamental na manutenção da densidade óssea, fazendo com que a perda de massa óssea se acelere significativamente nessa fase. Não à toa que a osteoporose, considerada muito comum em mulheres depois da menopausa, o corpo simplesmente perde um dos principais mecanismos de proteção ósseo. Agora, some a isso a utilização do Mondiaro. Estudos de observações clínicas sobre o medicamento dessa classe, utilizados para essa perda de peso de uma forma mais rápida, mostraram que o emagrecimento acelerado está associado a uma redução na densidade mineral óssea independente da causa, ou seja, osteoporose.
ou osteopenia. Isso acontece porque os ossos, assim como os músculos, respondem ao peso corporal e à carga que sustentam. Quando você perde peso rapidamente, especialmente com baixa ingesta proteica, cálcio e vitamina D, o corpo pode começar a sacrificar parte da massa óssea junto com a gordura e o músculo num processo de adaptação metabólica. O problema é que, diferente da massa muscular, que pode ser reconstruída com treino e alimentação adequada, a perda óssea ela é muito mais difícil de reverter, principalmente depois da menopausa. Uma vez que a densidade óssea cai significativamente nessa fase, recuperar esse osso perdido é um processo lento, complexo e, em muitos casos, incompleto, ou seja, o dano ele pode ser parcialmente permanente. Esse risco fica ainda mais preocupante quando se considera que a perda óssea ela é, assim como os outros riscos dessa lista, silenciosa, não existe dor, não existe sintoma visível, até que aconteça uma fratura, muitas vezes numa queda que qualquer outro motivo seria uma queda sem nenhum tipo de incidência. Nessa fase da vida da mulher ou do homem, acaba tendo uma condição, uma implicação de risco maior. Outro ponto que merece atenção é a redução do apetite causado pelo medicamento. Muitas mulheres, ao comerem muito menos, acabam consumindo uma quantidade insuficiente de cálcio e vitamina D, que são dois nutrientes essenciais para a manutenção óssea, exatamente na fase da vida em que a necessidade desses nutrientes está cada vez aumentando e não diminuindo. Diante desse cenário, algumas medidas se tornam praticamente indispensáveis para quem decide seguir com a utilização do Mondiaro durante a menopausa. Monitorar a densidade óssea através de exames como a densitometria óssea antes, durante o tratamento é uma forma de acompanhar de perto qualquer alteração significativa, garantir uma ingesta adequada de cálcio e vitamina D, seja pela alimentação ou suplementação orientada por um profissional, também é fundamental nesse contexto. E incluir exercícios de impacto controlado e treino de força na rotina ajuda a estimular a manutenção da densidade óssea, já que os ossos, assim como os músculos, respondem à carga e ao estímulo mecânico. Esse é um dos riscos mais sérios dessa combinação, justamente porque a consequência não aparece de imediato, ela se acumula silenciosamente e só se manifesta anos depois, muitas vezes de forma com uma fratura que poderia ter sido evitada com acompanhamento adequado. Se você já usa ou está pensando em utilizar o Mondiaro, principalmente na menopausa, esse risco de perda muscular e óssea mostram uma coisa clara: emagrecer rápido sem estratégia pode custar mais caro do que parece. Eu criei um curso online chamado Destrave Metabólico, que é um protocolo que te ajuda a preservar a massa magra e potencializar seus resultados enquanto utiliza o medicamento sem sacrificar a sua saúde no processo. Se você quer emagrecer de forma mais segura e sustentável, deixei o link aqui na descrição e no primeiro comentário. Muito bem, chegamos ao terceiro risco e esse é talvez o mais frustrante de todos, porque ele não aparece enquanto você está utilizando o medicamento. Ele aparece justamente quando você para. Estou falando da desaceleração do metabolismo, um processo silencioso que acontece durante a perda de peso rápida e que prepara o terreno para o famoso efeito rebote. Para entender esse risco, primeiro é preciso entender um conceito chamado de adaptação metabólica. Quando o corpo passa por um déficit calórico significativo, principalmente de forma rápida, como costuma acontecer com a utilização do Mondiaro, ele não fica passivo, ele se adapta a essa nova condição. E essa adaptação é basicamente um mecanismo de sobrevivência. O corpo interpreta a redução drástica de calorias e a perda de peso acelerada como um sinal de escassez e responde reduzindo o gasto energético em repouso para economizar energia. Isso significa que com o tempo, o seu corpo passa a precisar de menos calorias do que precisava antes para manter o mesmo peso corporal mais baixo, e esse processo é agravado por um fator que já mencionamos no primeiro tópico, a perda de massa muscular. Como o músculo é um dos principais responsáveis pelo gasto calórico em repouso, quando você perde massa magra junto com a gordura, seu metabolismo basal cai ainda mais, criando um efeito duplo. Menos músculo consumindo energia e o próprio corpo reduzindo ainda mais o gasto metabólico como resposta adaptativa a essa restrição calórica. E aqui entra a parte mais delicada desse risco. Durante a menopausa, esse processo já tende a ser mais acentuado. A queda do estrogênio contribui para uma redução natural na taxa metabólica basal
independente da utilização de qualquer medicamento. Ou seja, você já está numa fase de vida em que o metabolismo naturalmente desacelera e, ao combinar isso com o efeito adaptativo do emagrecimento rápido causado pelo Mondiaro, o resultado é um metabolismo significativamente mais lento do que você tinha antes de começar o tratamento. Agora, o problema real aparece no momento em que o medicamento ele é reduzido ou interrompido, seja por uma decisão médica, por efeitos colaterais, por um custo financeiro, pelo até mesmo o resultado ter sido atingido, e nesse momento o apetite volta gradualmente ao normal, muitas vezes até mais intenso do que era antes, um fenômeno relacionado ao chamado efeito rebote hormonal, em que os hormônios da fome, principalmente grelina, voltam a níveis elevados, só que o metabolismo que ficou mais lento durante o tratamento não retorna ao normal na mesma velocidade. Você passa a comer mais, mas o seu corpo gasta menos energia do que gastava antes, uma combinação praticamente perfeita, muitas vezes recuperando tudo que foi perdido, em alguns casos até mais do que o peso inicial. Esse fenômeno já é amplamente documentado em estudos sobre medicamentos dessa classe, mostrando que uma parcela significativa das pessoas que interrompem a utilização acaba recuperando boa parte do peso perdido dentro de um ano, principalmente quando não houve nenhuma estratégia de preservação muscular ou de manutenção metabólica durante o tratamento. E o pior, muitas vezes esse reganho vem acompanhado de uma composição corporal pior do que a inicial, com mais gordura, menos músculo do que a pessoa tinha antes de começar, porque o músculo perdido durante o emagrecimento raramente era recuperada espontaneamente, sem um estímulo específico, como por exemplo o treino de força. Diante desse cenário, existem algumas estratégias importantes para minimizar esse risco, e a primeira é evitar que a perda de peso seja rápida demais, sempre que possível discutindo com o médico responsável os ajustes da dose que permitam um emagrecimento mais gradual e que reduz a intensidade dessa adaptação metabólica. A segunda é manter uma ingesta adequada de proteína durante o tratamento, que ajuda a preservar a massa muscular e, consequentemente, sustentar cada vez mais esse emagrecimento saudável e esse metabolismo basal. A terceira é talvez o mais importante, incluir treino de força de forma consistente, porque é esse tipo de estímulo que sinaliza ao corpo a necessidade de manter ou até construir massa muscular mesmo durante o período de déficit calórico. E por último, é fundamental pensar na transição pós-tratamento antes mesmo dela acontecer, tendo um plano estruturado para quando o medicamento for reduzido ou interrompido, com foco em manter hábitos alimentares equilibrados e a atividade física regular. Faz toda a diferença entre manter os resultados conquistados ou entrar num ciclo de reganho de peso, que muitas vezes deixa a pessoa em uma situação metabólica até pior do que estava antes de iniciar todo esse processo de emagrecimento. Esse risco resume bem porque o Mondiaro sozinho, sem uma estratégia, não é uma solução definitiva. Ela pode até gerar a perda de peso significativa no curto prazo, mas sem cuidados específicos, massa muscular e metabolismo, o resultado a longo prazo pode ser justamente o oposto do que a pessoa buscava. O quarto e último risco tem a ver com algo que parece positivo à primeira vista, mas esconde um problema sério: a redução drástica do apetite causado pelo Mondiaro. Comer muito menos pode, sem que você perceba, comprometer a ingesta de nutrientes essenciais, justamente numa fase da vida que as necessidades nutricionais aumentam. Durante a menopausa, o corpo precisa de quantidade maior de determinados nutrientes para compensar as mudanças hormonais em curso. Cálcio e vitamina D, por exemplo, tornam-se ainda mais importantes pela relação direta com a saúde óssea, que nós já discutimos no segundo tópico. Ferro, vitaminas do complexo B e proteínas também exigem uma atenção redobrada nessa fase. O problema é que, com o apetite drasticamente reduzido, muitas mulheres simplesmente não conseguem consumir o suficiente desses nutrientes através de uma alimentação, mesmo comendo relativamente certo, tá? Eu digo entre aspas, porque muitas vezes a quantidade está baixa, mas a qualidade um pouco aquém daquilo que precisa. Esse déficit nutricional costuma ser silencioso no início, não gera um sintoma imediato, mas se acumula ao longo de semanas, meses, podendo se manifestar depois em forma de queda de cabelo, unha, cansaço persistente, alterações no ciclo de sono, imunidade mais baixa e maior fragilidade óssea e muscular. É um risco que se conecta diretamente aos outros três já mencionados, potencializando a perda de massa magra e óssea. Outro ponto relevante é que, com menor volume de comida, fica mais difícil garantir uma variedade alimentar. Muitas pessoas comendo pouco acabam repetindo as mesmas opções de alimentos, o que reduz ainda mais a diversidade de nutrientes consumidas
ao longo do dia. Para minimizar esse risco, algumas medidas são importantes, como priorizar densidade nutricional em cada refeição, escolhendo alimentos que entregam mais nutrientes por caloria, como proteínas magras, vegetais coloridos e fontes de gorduras boas, considerar o acompanhamento com nutricionista, que é sempre, na minha conduta como médico, extremamente relevante nesse processo. E fazer exames de sangue periódicos durante o tratamento, monitorando o nível de vitamina e minerais essenciais antes que a deficiência se torne um dos problemas mais sérios. Esse último risco reforça um ponto central de todo esse vídeo. Utilizar o mão de ar sem acompanhamento e estratégias adequadas pode trazer consequências que vão muito além do peso na balança. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que ninguém tinha te contado antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago informações dessa forma que protegem a sua saúde de verdade. Nos vemos até o próximo vídeo.